Mangolé fala a verdade. Olá, viva! Eu, Mangolé, fala a verdade. Hoje estamos aqui na província do Cunene, a terra que viu o rei Manduma nascer, mas também esta terra nunca mais viveu a paz. Porque se de um lado esta província sofreu a amargura no tempo de guerra, isto é, no tempo da racista África do Sul, e que a cidade ficou completamente destruída, ainda assim nos dias de hoje assistimos um outro inimigo deste povo que se chama seca, mas também o distanciamento entre a classe empresarial e Luanda, o que significa que o poder decisório nem sempre olha com os olhos de olhar e de ver os empresários da província do Cunene. São esses empresários que ficaram descapitalizados, totalmente descapitalizados com a seca. Os efeitos da seca também afetaram os empresários. Mas também são esses empresários que, sem olhar a outros meios, mas eles conseguem finalmente dar alegria ao seu povo. O povo do Cunene, um povo sorridente, um povo criador do gado, um povo que nunca deu a guarda, sempre está de pé. E por isso é que os nossos empresários aqui presentes, eles vão se auto-apresentar-se. Portanto, vamos começar então com o nosso mano. Por favor, o nome? Jerônimo Antônio, empresário no ramo de construções, eletricidade e telecomunicações. Aqui está o senhor Jerônimo Antônio. Também vamos acrescer. É um senhor que tem conversado muitas, mas muitas vezes, quer na Voz da América, quer ainda na Me Fala a Verdade. Portanto, é um nosso amigo já de longa data. Um homem que gosta também que só a verdade deve ser aqui no Cunene. Tem que haver também verdade. E por isso é um grande lutador por esta causa. Mas à nossa direita, à nossa esquerda, também temos aqui um grande homem. E por isso vai se auto-apresentar-se. Orlando Chelequene. Sou empresário no ramo de informática e também da construção civil. O senhor Orlando Chelequene, eu também quero acrescer também alguma coisinha. Também vice-presidente da Câmara Empresarial na província do Cunene. Então, como podem ver, portanto, esses grandes homens, os monstros daqui do Cunene. Também está a faltar um outro homem, aquele que também está a desenvolver a agricultura, a dar de comer os angolanos. É ele, Francisco Abílio Lumbamba. Não está aqui presente, mas a qualquer altura pode aparecer e o debate é mesmo este. Queremos então sentir a pulsação dos empresários do Cunene, aquilo que tem feito de bom para o seu povo, mas também as dificuldades que vivem, porque Luanda sempre distanciou-se do Cunene e eles próprios vão falar. Mas o que magoa ainda o angolano e sobretudo o cidadão aqui no Cunene é que aquelas instalações que eram conhecidas como feira, que era propriedade da Câmara Empresarial, foi destruída para dar lugar a uma infraestrutura. Mas esses empresários não estão contentes por dar lugar a uma infraestrutura. Mas sim, o que lhes magoa e também magoa a todos é o facto de ser propriedade desta Câmara, destruiu-se sem primeiro terem dialogado. O que significa dizer que Cunene continua a pecar no diálogo e continua a pecar na coesão e na unidade do pensamento. São essas coisas que nós precisamos debater, mas debater sem qualquer receio, porque o presidente João Lourenço já disse que onde estiver 2, 3, 4, 5 angolanos organizados defendendo a sua pátria, e por isso mesmo ele também está lá. E corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Então, sem mais delongas, vamos já agora mesmo no nosso debate aberto. Nosso vice-presidente da Câmara Empresarial, é mesmo contigo, vamos começar. Diga-nos como é que está a nossa classe empresarial na província do Cunene. Muito bem, obrigado. E boa tarde, boa noite, no momento que esta gravação chegar ou esta entrevista chegar. Na verdade, o Cunene sempre esteve muito bem em alguns aspectos quando estamos a falar da classe empresarial, e tendo em conta que também tem algumas coisas negativas, que provavelmente vamos começar com aquelas boas e
e também as negativas são muito importantes que sejam indicadas. Dizer que em alguns aspectos o Cunene está muito bem. Por exemplo, agora na parte da agricultura não temos reclamações. Já não há seca neste momento, então nesta estamos bem. E ainda que a seca vier, parece-me que já há alimentação. Não, já há alimentação. Conforme disse no princípio que o senhor Abílio Lumbamba é um daqueles que tudo tem feito para que esta realidade ou este problema de seca ou de fome cá na província seja um problema resolvido. E todos nós vamos apoiá-lo nesta vertente. Muito obrigado. Aqui, como podem ver, parece-me que os empresários estão todos unidos para a mesma causa. Um por todos, todos por um. Este é o sentido dos empresários na província do Cunene. Então queremos ouvir também da parte do nosso companheiro Jerônimo Antônio, o incansável homem que sempre falou e falou muito bem para este povo, pois é preciso que o Cunene saia do anonimato, é preciso que a imprensa nacional e internacional dê voz à província do Cunene, que Cunene tem também a sua valência. Hoje estamos aqui, na MIB, fala a verdade, o Mangolé, a quarta-feira, e a Voz da América também está aqui. Sr. Jerônimo, o empresário do Cunene parece cada vez mais distante de Luanda, mas esse distanciamento é preciso que também um empresário lute para que se aproxime de Luanda, porque a vitória conquistada sabe melhor. O que tinha a dizer em relação ao empresariado na província do Cunene? Na verdade, o empresariado do Cunene, digamos, os problemas a nível nacional têm a mesma anatomia. A única diferença é que, se calhar, nas outras províncias, o espaço de resolver estes problemas, o espaço é maior. E a classe empresarial não se constrói só por si mesma. Precisa também de quem é o gestor maior do Estado, não tirar as pedras que calçam o empresariado, não faça os possíveis de desmoronar o empresariado, não olhe para o empresariado como concorrente político, olhe para o empresariado como parte só da sociedade civil. E quando alguns governantes ou outras pessoas envolvidas na política dizem que o empresariado mais saudável é da província X, mas este empresariado mais saudável é da província X e Y, o empresariado foi construído pelo bom comportamento e boas políticas do governo daquela província e também pelo comportamento da sociedade. Porque ditadura não se faz sozinha. A ditadura, normalmente, os governados ajudam a tornar as pessoas ditatoriais. Não é alguém que nasce, não existe ninguém que nasce ditador. O empresariado tem estado a lutar muito. E vamos aqui no terceiro papel do senhor Abílio Lumbamba, que, digamos, uma daquelas pessoas que tem estado a criar um hub da alimentação. Vou aqui aproveitar um termo em inglês, ou um termo técnico. Se calhar uma boa colmeia, tem estado aqui a criar a colmeia e mudar a imagem da província para que do Cunene não venham só notícias negativas, que afinal de contas a província do Cunene é uma província igual às outras províncias. No cômputo de todas as províncias, me parece que a Constituição da República prevê a mesma coisa para todas as províncias. E é preciso a gente ajudar o governo central e o governo provincial a perceber que é preciso adaptar-se nos momentos que nos encontramos. A forma como se governava há 20 anos já não deve ser a mesma. Nós temos estado aqui a ajudar as pessoas a perceber isto e não olhar para o empresário como concorrente político. Tem que se olhar para o empresário só como empresário. Quando eu vou concorrer para alguma obra, devo ser visto como empresário e deve ser avaliadas as minhas capacidades técnicas e financeiras e não olhar para mim, a minha origem, se vim de onde, se sou de que partido, se é nosso amigo, se esteve não sei aonde. É preciso acabar com este hábito para que Angola seja realmente Angola. Muito obrigado. Esta lamentação dos nossos empresários aqui no Cunene. Até, pronto, é preciso
ter muita calma, senão a gente também vai deixar aqui cair uma lágrima. É mais uma vez para mostrar que realmente o Mangolé fala a verdade e o Namibe. Vamos mesmo até lá no interior. Nós vamos passar por muitas províncias, porque há capa e também há rosto que às vezes alguns governantes apresentam diante do Presidente da República, João Lourenço, que não é real. Portanto, é uma capa falsa. Nem sempre os governantes nas províncias estão ao serviço do povo. Aqui está a voz do empresário. Estão aqui os empresários. Está aqui o mais velho Lumbamba. Não está aqui neste debate, mas o que ele faz para este povo está sendo enaltecido. E mais do que isso, isto é que é governação. Olhar para os problemas do povo, dar-lhes a solução, e o povo não precisa bater palma, mas reconhece que é verdade e os nossos problemas estão ultrapassados. E outra coisa, também queremos aqui desde já louvar o Presidente da República enquanto comandante-chefe das Forças Armadas Angolanas e, ao mesmo tempo, como homem que manda e ordena, portanto, as fileiras, quer da segurança do Estado, quer ainda da ordem interna, dizer que nós aqui no Cunene, o que vimos ontem e hoje, nos deixa muito satisfeito. Ontem, um taxista nos disse que ele vai de um lado para o outro, mas a grande dificuldade que ele sente é apenas o problema das peças para a sua viatura, porque não tem por onde vai comprar. E perguntamos a gasosa, ele disse, senhor jornalista, nós aqui já não temos problema de gasosa. Portanto, os polícias, a única coisa que perguntam é documentos, e se não tiver documentos, vais mesmo pagar, portanto, o imposto ou vai pagar a multa no banco. Portanto, já no Cunene não há gasosa. E os cidadãos disseram que se um dos polícias pedir gasosa, ele fica a saber que também vai tirar a farda, porque o comandante provincial daqui não brinca. Então, estamos satisfeitos. É o povo que está a falar isso. E também nós estamos satisfeitos da forma como os empresários, sem tabus, estão a apresentar aqui o seu problema, a sua inquietação. Estão ao lado do povo. Eles não são políticos ou partidários, não, são empresários. Senhor vice-presidente, costuma-se dizer que 4 olhos vê melhor, mas também não existe pessoal 4 olhos. O presidente da República está em Luanda. Os órgãos de decisão estão em Luanda, mas aqui, na retaguarda, o povo fala. E a imprensa capta e põe no ar. E o país faz a sua justiça. Será que vocês aqui, a convivência pacífica, para que aconteça, é preciso muito debate? É preciso intervenção de Luanda? Será que os empresários não são tidos nem achados? Por quê? Sabemos também que as vossas instalações foram destruídas. Podemos acertar, podemos conversar sobre isso? Muito bem. Vou ali ao ponto. Dizer que nós, na verdade, há questões que não precisamos Luanda como tal para vir nos socorrer. Podíamos provavelmente começar aqui com a nossa casa. Mas neste aspecto em específico da feira que foi destruída e nós, os empresários, não fomos tidos nem achados, entendemos que neste momento parece que até temos que bater a porta a Luanda. Por quê? Porque se as nossas instalações são arrombadas assim, de repente eu, por exemplo, eu estava sentado simplesmente a ver o meu telefone na rede social e caiu, porque não, no Cunene vai-se pôr um hospital. Olha, o hospital é uma infraestrutura extremamente importante, mas também a feira é também uma estrutura importante, muito necessária. É ali onde muita gente também tem o seu salário. É ali onde também nós demos de comer às nossas famílias. E quando se vê que parece que uma coisa é mais importante que outra e não se conversa com as pessoas, esse tipo de reações vão existir. Porque eu pessoalmente me sinto que não estamos a ser tidos nem achados. Por quê? Porque o nosso governo sabe, por exemplo, quem são as pessoas que estão a dirigir a Câmara, não é? Se tem pessoas a dirigir a Câmara, o mais
O mais apto era chamar essas pessoas, dizer, olha, nós estamos a pensar em fazer isto, A e B. Então, e ali, por nossa vez, também vamos falar com os nossos associados, para não sermos encontrados ou apanhados de surpresa como fomos apanhados. Simplesmente eu sentado, ligo depois de ver isto na rede social, ligo para um colega e o colega também disse, não, isso é verdade. E não seria desta maneira que a gente tem que, principalmente aquelas situações, aquelas coisas que nos afetam diretamente, nós não podemos ouvir de terceiros. Tínhamos que ouvir isto da primeira pessoa, que é o governo provincial, dirigir documento para nós, documentalmente, ou convocar uma reunião extraordinária e nos explicar que, olha, por causa de A e mais B, temos esta preocupação e nós ali iríamos entender e até ajudar o governo, como sempre temos feito. Um dos exemplos do que nós temos feito também para a província, ou para ajudar o nosso governo, é só ver quando queimou o hospital. Quem são as pessoas que lá tiveram a dar a mão ao governo? São os empresários. São os empresários que moveram seus carros, são os empresários que começaram a transportar os doentes. Então, é bom que a gente esteja também a ser vistos e ouvidos. É extremamente importante, seria importante para nós que o governo nos chame, fale conosco, porque essas questões de serem tratadas assim, porque nós não somos criança mais. Porque mesmo a criança, quando o pai está para alterar mesmo o seu quarto, como criança, eu tenho que falar com o meu filho, filho, eu estou a pensar em te fazer mais uma alteração aqui disto e isto. Por quê? Porque é do benefício do meu filho. Mas ele tem que tomar essa consciência. Agora, quando começamos a ser tratado como se fosse criança e está a envolver nosso dinheiro nisto, porque veja, aquilo real, podem até pensar que talvez aquilo é do Estado ou é do governo, não é? Foi feito, mas eu é quem mantém aquilo. Eu é que pinto, eu é que meto outra visibilidade naquilo e depois é partido assim de nada. E o dinheiro que eu meti ali fica em perda. Perdeu. Por quê? Porque eu vou investir numa coisa hoje a pensar no lucro amanhã. Não investo hoje e ganhar exatamente hoje. E quando isto acontece, isso deixa as pessoas aborrecidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Só não se aborrece que naturalmente o dinheiro dele talvez esteja a vir de uma árvore. Mas de resto, eu acredito que alguma coisa está mal aqui na província do Cunene e que as pessoas decisórias, os órgãos decisórios, e por que não aqui dizermos mesmo que, senhor presidente João Lourenço, é preciso olhar para a província do Cunene. Alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Se temos que corrigir o que está mal, então nós temos que ter a coragem de dizer que no Cunene alguma coisa está mal. E não precisamos aqui, as mulheres para chegarem ao patamar de governador da província, diretora de uma instituição, não precisam andar levadas no colo. Não, ao colo não, ninguém lá vai. Então é preciso que elas mostrem aquilo que elas são, para que então consigam os lugares por mérito próprio. É isto. Tanto na academia como na governação, aí sim estamos juntos. Nós não somos crianças. É o empresário que está a falar. Nós não somos crianças. E, de facto, não são crianças mesmo. Porque se fossem crianças, não podiam fazer aquele gesto. Quando o hospital pegou fogo, foram eles... E, segundo informações que eu tenho, que já eu tive, até o povo aqui, no Cunene, aqui, a dizer que parece-me que também esse incêndio deve ter também uma cota-culpa, uma cotazinha da própria governação, porque aquilo estava cheio de lixo e depois não só. Também naquela altura não havia água. As bocas dos bombeiros, aí onde sai água para os bombeiros levarem água para lá, também estava seco, não havia água. Então são os empresários com alguns tambores, outros até, então conseguiram arrombar aquilo aí e tiraram os doentes, e como o senhor acaba de informar agora. É um bom gesto. E agora o outro gesto é este, que é que o senhor Lumbamba, portanto, ele assumiu por aquilo que tem feito como seu investimento, e que a seca pode vir, os bois podem morrer, os cabritos podem morrer, mas a vida humana dos mangolês, dos autóctones, está salvaguardada porque, em termos de cereais, há garantias. E nós também constatamos que existe cerca de 6.000 toneladas ainda de cereais
e também de outros produtos. Senhor Jerônimo, está a falar para o Namibe, fala a verdade, um angolê. Nós falamos sem qualquer receio, porque nós não xingamos ninguém, só falamos a verdade. E a verdade é que liberta. Para que tenhamos uma governação sábia, é preciso que as pessoas sejam criticadas. E hoje mesmo estivemos no governo provincial. Queríamos falar com a governadora, mas não nos receberam. Disseram que a governadora está muito ocupada, foi no Coroca e está ocupada, e quando vier vai para não sei aonde. Então fica muito difícil contactar um governador aqui do Cunene. Parece que o governador aqui no Cunene é mais do que um deus. E nós, como estamos habituados ao nosso Asher Mangueira lá no Namibe, pelo telefone, e conversamos. Também outros governadores, nós conversamos à vontade. Aqui no Cunene fica difícil. Aqui no Cunene fica difícil. Senhor Jerônimo, na vossa ótica, essas lamentações já tiveram alguma resposta? A imprensa local vos dá voz? O que é preciso para que esta voz finalmente seja levantada? Luanda ouça esta voz. Também sabemos que vocês têm tido dificuldades, porque no quadro do vosso empreendedorismo, houve uma cláusula em que vocês também não foram tiros nem achados, que é aquela moratória dos impostos, e vocês também foram atingidos pela seca. Mas os outros do Ambo, do Bié e de Luanda são empresários que todos os dias estão a lucrar. E parece-me que também a sociedade está cega em relação a isto. Como vocês não vos tivesse acontecido nada, não tem nenhuma dificuldade. Para nós, o que nos interessa é saber, tem havido voz para que essa vossa voz seja ouvida a nível nacional? Na verdade, nós às vezes, para nos fazer ouvir, recorremos à igreja, à Rádio Eclésia, e algumas vezes na Rádio Nacional. Não vamos falar da TPA porque a TPA nunca nos deu essa oportunidade. Que para a TPA, digamos que para a TPA no Cunene, quem começa de pequeno não existe. Não existe e ainda não nos deram essa oportunidade. É bom que nos deem, mas ainda não nos deram essa oportunidade. Vamos continuar a bater as portas e nós estamos aqui para dizer a verdade. Não estamos aqui para nos compadecermos com qualquer amiguismo, né? Hoje é um amigo que está no poder, amanhã sai dali e nós temos que tomar decisões para futuras gerações, não decisões para agradar os nossos amigos que estão no poder, porque o poder é algo que são 3 dias, o outro já não está lá. Então, vamos falar, por exemplo, da relação de quem governa e os empresários. A relação não é muito boa, e se calhar ambos precisam de aprender, sobretudo quem governa, porque temos como provado durante o processo e os procedimentos usados na altura que o Estado ou o governo provincial decidiu expropriar a própria feira, que simplesmente ouvimos a história que não, a feira é do governo, tudo que lá estava era do governo, e não me parece que a coisa é bem assim. Se na verdade a coisa for assim, é preciso que seja a PGR ao dizer ou um tribunal. E não pode ser um governo provincial fazer papel de tribunal e ao mesmo tempo o Ministério Público. Os empresários do Cunene vão levar mesmo o governo o governo do Namibe, não, o governo do Cunene em tribunal. Não vão levar o governo do Cunene em tribunal. Nós vamos levar o julgamento dos procedimentos muito parecido a procedimentos ilegais. E um governo, como uma instituição que deve ser exemplar, não deve recorrer a procedimentos ilegais. Nós não estamos aqui a julgar a senhora governadora, estamos aqui a julgar os procedimentos impróprios e quase ilegais. Eu não sou jurista, nem sou procurador, e para que isso seja bem claro, e para que seja bem claro que aquelas palavras que alguns governantes têm dito publicamente, que o empresariado do Cunene quase que o é, porque o governo Cunene, o governo provincial teve caridade. Quem diz assim,
os empresários não tinham nada na feira, é a mesma coisa dizer que nós somos empresários por caridade do governo provincial. E esta não caiu bem, não serviu, essa carapuça não serviu para nós. E nós nunca vamos aceitar. Para que as pessoas que praticaram esse tipo de ilegalidade não continuem a fazer na outra geração. A referência nesse caso ao administrador municipal de Ondiva. O administrador municipal, todas as suas decisões o fazem em nome do povo, enquanto estiverem no cargo. Eu estou a me referir à administração municipal do Quanhama e como a parte que foi visível do nosso lado, que interagiu conosco. E muitos de nós fomos levados, aliás, a própria direção da Câmara foi levada ao SIC pelo facto de ter manifestado o interesse de retirar os seus bens. E com a intervenção depois da senhora governadora tivemos que tirar algumas coisas, porque há coisas que foram retiradas e já não serão aproveitadas. Nós tivemos prejuízos enormes. De mais que sejamos vistos pelo governo provincial como uma classe empresarial mendiga, mas não, a própria feira foi construída pelos empresários Abílio Lumbamba, o Zé Brigadeiro e o Benjamin Awanga, que tem palavra a dizer acerca disso. É preciso que o tribunal chame-os, é preciso que a PGR os ouçam, se na verdade nunca tiveram nada na feira. Os procedimentos não foram bons, que foram usados. Que é preciso que não se tenha pressa, muitas das vezes, em lavrar relatórios bonitos, passemos enaltecidos, como acontece muitas vezes em África, que o maior sucesso que os governantes têm é de ter capacidade de manter-se mais tempo no cargo. Em vez de ser um sucesso de qualidade da governação, não. As pessoas olham, se ficou mais tempo no poder, esse é o sucesso. Não deve ser assim. Muito obrigado. O presidente da Câmara Empresarial não está neste momento, mas estão aqui, são os empresários que constituem esta Câmara Empresarial. Estamos com o vice-presidente, estamos com um membro da Câmara. E o que se levantou aqui? Finalmente, quando o governo decidiu destruir as infraestruturas que eram patrimônio da Câmara, houve um documento vindo do governo provincial a manifestar este desejo, a pedir o desalojamento e também as possíveis indemnizações à Câmara. Houve ou afinal não houve? Queremos saber isso do seu vice-presidente. Na verdade, houve um documento. Documento não... aquilo, não sei qual é o enquadramento daquilo, porque aquele documento veio mais tarde. Primeiro fez o que eu tinha que se fazer, que é destruir, depois é que vem o documento. O documento deve ser, então, neste momento, subentender como sendo uma nota de arrependimento. Provavelmente, esta é a impressão que me deu. Pelo menos eu ouvi este documento mais tarde, antes mesmo de acontecer tudo aquilo que aconteceu, que é a demolição, não sei o quê. Depois é quando a gente vê o documento. Eu vi o documento e me pergunto que estava... só que eu não tenho o documento cá agora, mas se lembras do que é que eu dizia, mais ou menos... E neste momento, qual é o vosso relacionamento, qual é a vossa relação entre a entidade governamental e a Câmara Empresarial? Uma vez que parece-me que, pelo que eu ouvi, o governo terá pressionado os membros da Câmara a retirar os seus bens através do SIC. E é evidente que muitos dos vossos bens também ficaram destruídos. E me parece que agora há necessidade também de vocês de intentar uma ação contra aqueles que destruíram os vossos bens. Nesse quadro, qual é a relação que se vive aqui no CUNEN? A relação interpessoal com as pessoas é toda boa, mas quanto instituições, dá-nos aqui uma impressão que a relação não é boa enquanto instituições, porque quando alguém vem destruir a sua casa sem mais nem menos, e tem um porém, a casa pode até ser sua, a casa é tua, é tudo bem, mas não podes me escorraçar de um dia para dizer, olha, amanhã sai já da minha casa. Não funciona assim. Mesmo a nível de contrato diz assim, tens um mês para se retirar deste lugar, vou precisar do lugar. Agora,
Assim do nada vem até polícia, não sei o quê, acompanhar os funcionários públicos para destruir o bem do empresário. É muito mal. Ali ficou-nos essa impressão. Será que o nosso governo nos vê com bons olhos, quer trabalhar conosco, quer caminhar conosco ou não? Porque fica aqui agora a pergunta. Nós não sabemos, até por exemplo estava a perguntar, e eu nem sei como definir se a relação é boa ou é má, porque sinceramente dá a impressão que é boa, mas na prática não é. Muito obrigado, nossos membros da Câmara. Camarada Presidente João Lourenço, olha aqui na província do Cunene. Aqui na província do Cunene, há macas aqui, é preciso ultrapassar isso. Francamente, naquilo que eu sinto e vejo a senhora governadora, aliás, o jovem Chilalo já disse que a senhora governadora Gerdina de Dalelua não tem capacidade para governar o Cunene. Mas é preciso também retirarmos aqui o seguinte, é que as reclamações que se levantam aqui no Namibe, aqui no Cunene, aliás, estou a falar do Namibe porque estou habituado lá no Namibe, na minha bola. O que se fala aqui no Namibe, no Cunene, não é que as pessoas não gostam da governadora de Dalelua. O problema não é que a governadora de Dalelua faz isto por ser Quanyama e os outros são de outras tribos por aí além. O problema aqui é a ciência de governar. Aqui no Cunene não está a funcionar. E quando não funciona, como os seres humanos são mesmo seres humanos e não são outros animais irracionais, até é preciso mudar o xadrez, porque senão a casa vai desabar. E eu acredito que se o MPLA que governa o país, se não analisar a situação no Cunene, isto vai de mal a pior. E por isso mesmo não haverá arma capaz de intimidar o cidadão. Porque, de facto, o empresário angolano, ele existe e ganhou a consciência que para lá onde o governo não chega, o empresário está lá em primeiro lugar, depois o governo vem. Então esses homens precisam do apoio do governo para que eles realizem aquilo que o povo quer, para que o governo, aqueles, quantos mil postos de trabalho que o presidente prometeu? Parece-me que é 500 mil. Esses 500 mil postos de trabalho, quem vai dar não é o presidente da República. E também não é o governo angolano que vai dar esses 500 mil postos de emprego. Quem vai dar são esses empresários. Cada um, lá onde estiver, naturalmente vai dar emprego. E o exemplo está aí, e todos estão a falar, que é do senhor Abílio Lumbamba. Já esteve lá na província do Zaire, recuou, e parece-me que este ano parece que está a preparar as malas para voltar lá no Zaire, assinar lá, no Zaire lá. Como é que se cria o gado, como é que se cultiva, como é que se planta o milho. E eu tenho a certeza absoluta que vai levar muita gente do Cunene, da Huila para lá. Então são postos de emprego que vão dar. E aqui também os nossos empresários, como vocês sabem, também eles fazem das tripas do coração, nunca receberam apoio nenhum do governo aqui no Cunene, porque aqui há crispação. Então é preciso que venha um governante capaz de aglutinar esta força, este manancial, para a causa única, que é a boa governação da província, dar aquilo que de facto o povo espera. E nisto, ainda há esperança, ou o descoronamento, portanto, assombra a alma, mas eu tenho fé que alguma coisa. Os governantes de Luanda estão a nos ouvir, e alguma coisa vai acontecer nos próximos tempos, porque não é possível coabitarmos o diabo com Deus. Não se pode coabitar todos os dias juntos. Aliás, nós não podemos amar o pecado e amar o bem no mesmo tempo. É preciso a gente diferenciarmos isso. A nossa alma, como é que neste momento está? Pronta para trabalhar, sempre para o bem, ou o sentimento ainda hermana o nosso corpo? Nós confiamos nas instituições da República de Angola. E quando estamos assim um bocado, não digamos abusados, a única forma de a gente pôr poderosas as instituições da República de Angola é usá-las. Nós temos que usar as instituições da República de Angola. E às vezes pode até haver intimidações que assim estão contra a pessoa A e B. Nós não temos nada contra a senhora governadora ou o senhor administrador, porque são servidores públicos.
Nós estamos contra os procedimentos que foram usados. Não se pode lavrar relatórios bonitos para o nosso superior à custa de alguém que vai passar a fome porque ele foi esbulhado a sua lanchonete que funcionava dentro da feira. Não se pode pensar assim, porque é preciso pensar que se a gente chega num cargo muito elevado, alguma vez também já sofremos. E essas pessoas que estavam lá na feira, muita gente, tinha lá senhoras que vendiam, mas não custava nada conversar com as pessoas. E esta empresa que ganhou o concurso para construir o hospital, acredito que no seu orçamento tem lá uma rubrica para comprar terreno, tem uma rubrica para preparar terreno, e não é preciso que essa empresa privada ganhou um concurso e bem paga pelo governo do presidente João Lourenço. Foi bem paga. Acreditamos que sim, dentro daquilo que a empresa concorreu e concordou com aquilo que o governo pagou. E neste orçamento tem dinheiro para negociar com aqueles que ocupavam a feira. Não é preciso usar o governo provincial ou a administração municipal para amedrontar as pessoas, afugentar as pessoas e esbulhar as coisas das pessoas. É preciso respeitar que os principais donos desse patrimônio chamado Angola são os seres humanos angolanos. E não é o betão que se vai construir. E também aqui é preciso a gente adiantar que a qualidade de um hospital, a qualidade dos serviços sanitários, serviços médicos, não provém da quantidade de hospitais que existiam numa província ou então da beleza do hospital. Vai depender de como se gera os serviços médicos. Não vão nos dizer que se a gente construir um hospital maior, teremos namibianos a vir procurar os nossos serviços aqui, se não tiver lá no hospital qualidade. Já se investigou porque o outro hospital foi à falência técnica. Já agora, podem nos explicar então, naquilo que são vocês que ajudaram a tirar lá os doentes, quando o hospital estava em chamas. Mas o que terá acontecido? Aquele lixo que aí, eu mesmo, já existia? Naturalmente que houve incêndio. Incêndio acontece. Pode haver saturação das instalações elétricas, pouca vigilância, manutenção. Mas nós achamos que aconteceu de forma natural, mas também com falta de uma boa manutenção das próprias instituições hospitalares. O hospital não tinha sido explorado até o fim. Nós acreditamos que é necessário um hospital de renome, um hospital provincial. Mas o hospital que existia não estava no seu máximo, não foi explorado ao seu máximo. E era mal gerido, isso todo mundo sabia. Que eu estou bem recordado que a própria governadora chegou mesmo de não estar satisfeita pela gestão do hospital, muito antes do incêndio. E acredito que até fez algumas mudanças lá. Isso só para confirmar que o hospital era mal gerido. Então, se o hospital era mal gerido, não é o facto de se ir construir um novo hospital que nós teremos serviços médicos melhores, serviços hospitalares da melhor forma, não é verdade? Agora, o que estamos aqui a pedir é que o direito das pessoas seja respeitado. E não é possível realizar o Estado de Direito se não se falar a verdade. Sem falar a verdade não existe justiça. Justiça tem a ver com falar a verdade. Se tivermos aqui que agradar A e B, se tivermos aqui agradar este ou aquele, não se vai realizar justiça nesse país. É preciso falar a verdade. Não a mentira, escamoteamento, ameaças, isso não se compadece com a realização do Estado de Direito. Nós não queremos ser um Estado de Direito simulado, queremos ser um Estado de Direito de facto. E é preciso que nós aprendamos a recorrer às instituições. As instituições estão lá e recebem o orçamento geral do Estado para ser usado, e é nessas instituições que nós vamos recorrer, e só elas que podem dizer quem está correto e quem não está. Muito obrigado. Nós aqui mais um apelo. Queremos agora bater a porta do senhor Procurador-Geral da República, Pitagros. É urgente reverem as questões contratuais, alguns passos contratuais no que diz respeito à construção deste hospital. Há um gatozito aí no saco. É preciso que especialistas ligados a esta matéria revejam a forma como está o contrato do Hospital Geral de Ondjiva e também a forma como a obra está a ser exercida. Portanto, quem limpou aquilo, pela informação que obtivemos hoje aqui em Ondjiva, foi
as maquinarias da administração municipal, o equipamento da administração municipal. Agora é preciso que as pessoas queiram um esclarecimento. O orçamento, como é que está? E aqui o nosso empresário Jerônimo Antônio disse muito bem, queremos um Estado democrático e de direito, sério, honesto, porque já não somos crianças. Desde 1975 o país finalmente cresceu e como vê, aqui também no Cunene os empresários já não são mais bebês. Aqui já são homens grandes que socorrem quando o hospital está em incêndio, está em chamas, e eles vão para lá. Então, socorrer. Então, quem socorre as pessoas em chama, então não são crianças, já são adultos. Isso é para dizer que, finalmente, o presidente da República, João Lourenço, tem grandes parceiros aqui que falam, os homens que falam direito, os homens que falam direitinho, até mesmo lá no Objetivo. Senhor vice-presidente, a nossa pergunta é, esse novo hospital que está a ser erguido, na vossa ótica, quem preparou o terreno? Naquilo que vocês têm visto com os olhos, é a administração municipal, é a empresa, e o hospital anterior esteve mal gerido, e porque queremos também saber se esse novo hospital será os mesmos gestores. Se geriram mal aquele pequeno, o grande vai ser mal gerido ainda mais. Muito bem. Eu queria talvez aí dizer o seguinte. Aquele hospital, aquela administração, a feira, quando foi destruída, no nosso entender de tudo aquilo que a gente teve a acompanhar, quem limpou aquilo foi a administração. Porque as máquinas que lá estiveram são as máquinas da administração. Talvez entender se houve algum contrato que acreditamos que não houve um contrato com quem, porque de quem devia ser a responsabilidade no nosso entender, o vencedor do concurso público daquele hospital seria o responsável de preparar o terreno. Ou então, assim é que tem sido, mas desta vez nós vimos a própria administração é que limpou tudo e ficamos sem perceber como é que está exatamente o contrato desta, porque entendemos que também houve interesse demais por parte do executivo local a destruir aquela parte. E nós nos perguntamos porquê. E dizer aqui, eu não gostaria de seguir... Então houve uma desconfiança. Será que houve algum negócio à parte? Exatamente. Nós temos o direito, somos humanos, temos o direito também de desconfiar. Por que há tanto interesse de destruir o patrimônio nosso, onde nós metemos o nosso dinheiro? Podes dizer que, olha, não meti nada, porque aquilo que eu usei, eu não vou ao público dizer que, olha, eu meti X. Eu próprio é que sei o que é que eu meti lá e eu entendo que eu estou no direito de reclamar aquilo que é meu direito, enquanto cidadão deste país, porque eu pago impostos. Então, todos os meus direitos devem ser respeitados, eu devo ser comunicado antes. E dizer aqui, eu sou daquelas pessoas que não gostaria de tocar nesta vertente, por exemplo, em dizer que a governadora não tem capacidade de gerir ou de governar. Eu não gostaria de ir por ali, porque senão depois é uma pessoa nova, é uma pessoa que eu menos conheço ainda e fica-me difícil cair por este caminho. Mas dizer que sim pode estar a ser mal aconselhado, porque eu entendo que uma governadora ou um governador não trabalha sozinho, ele tem uma equipe. Esta equipe também tem a responsabilidade de não fazer aqui o nome da senhora governadora que esteja a ser mal utilizado. Mas ela também já foi segundo secretária provincial durante muitos anos. É o MPLA que está a governar a província. Sim, é o MPLA que está a governar, mas às vezes estar dentro não é igual estar fora. Eu ainda quero dar o meu ponto de dúvida, ou como é que eu posso dizer, não quero exatamente dizer que não tem capacidade. Quero dar o tempo no tempo, mas que ouçam-nos mais nós como classe empresarial que está interessada em ajudar esta província. Porque para mim, por exemplo, Orlando Chelequén, não me interessa que comecemos a mudar apenas de governadores, porque isso não nos ajuda e não nos leva a lado nenhum. Mas precisamos que as pessoas que venham para aqui ou que estão aqui tenham boas práticas, respeitem a classe empresarial principalmente, porque é a classe que dá emprego a este, que dá
algum emprego aqui, porque nem toda a gente que estamos a ver nesta província trabalha no governo. E o governo, se quer lidar bem com a sociedade, deve caminhar juntos. Se não tivermos a caminhar juntos, não vamos chegar lá. Muito obrigado. É preciso caminharmos juntos para chegarmos lá, senão ficamos pelo caminho. Aqui disse o vice-presidente Chelequel, falando assim, direito. E por isso, nós aqui apenas levantamos os factos. E agora, cabe aos órgãos decisórios investigar. Nós levantamos os factos. Agora, isso já não é conosco. Mas, entretanto, vamos dar mesmo 2 minutos para, então, cada um dos nossos convidados poder, então, colocar aquilo que, de facto, não debatemos aqui. E esse também não é o primeiro debate. Ainda aqui no CUNEN vamos ter mais um debate, porque queremos também convidar os advogados da província do CUNEN, que para falarmos um bocadinho a relação entre a classe empresarial e o direito, porque quem investe dinheiro precisa de pagar impostos, e quem paga impostos tem que ser respeitado perante a sociedade, e então há esse casamento nisso tudo. E esse é o debate a posterior. Então, para encerrar o nosso debate, Sr. Jerônimo Antônio, a palavra é sua. 2 minutos. Gostaríamos que, o nosso apelo é o mesmo de sempre, nós gostaríamos que a governação da província fosse mais social, mais inclusiva. Isto é que refletiria nas mentes de toda a gente que a governação tem qualidade de facto. E existem 2 lógicas na governação, ou melhorar a equipa ou mudar a equipa. Essa lógica é natural, uma das 2. Ou melhora-se a equipa, ou retira-se a equipa, muda-se a equipa e tenta-se. Porque me parece que ninguém nasceu com um livro sagrado escrito que não, o fulano é que deve governar para sempre. Isso não existe em nenhuma parte. Só o povo X, só o fulano é que deve governar para sempre. Isso não existe. Então, nós somos por essa lógica. Ou melhora-se a equipa, ou retira-se a equipa. Para ver se há concorrência, se não dá. Porque nós não podemos estar apaixonados por coisas que vão mal, porque nós ainda, felizmente, ainda não estamos na sepultura, estamos vivos, não podemos deixar que estando vivo as pessoas brinquem conosco, sobretudo quando se brinca com a dignidade das pessoas. Nada vale mais do que a nossa dignidade. É bom que as pessoas respeitem a dignidade dos outros, de mais que nos pareçam pobres, de mais que nos pareçam menos poderosas, como algumas pessoas têm dito. Os empresários também do CUNEN não são empresários, são meros empreendedores, mas essas pessoas que dizem isso, ainda não vimos nenhum empresário, nenhuma empresa que eles criaram. Se calhar criaram uma empresa com ordem de saque e querem tentar humilhar o empresariado. E não se é empresário com um certificado no sovaco e andar nos corredores. Só se é empresário quando sabe fazer contas. Muito obrigado. O nosso chefe de produção está a dizer, deu-me um sinal de dizer, vamos dar mais 2 minutinhos, porque isso está a ficar mesmo quente. Parece que não dá para encerrar isso já. Como vai andar a província, também tem aqui uma coisa que me vem à alma sempre, que é a questão da AGT. A AGT, este é um grito de socorro que a gente precisa lá do Presidente da República, em que o CUNEN, em tudo, é sempre o mais infernizado. E como eu sempre não me canso, ainda tive uma reunião com o diretor regional, e eu ainda lancei esta réplica, em que eu dizia que o grande influenciador ou o grande assassino de empresas locais é a AGT. A AGT não sei onde é que tem ido achar essas dívidas que eles tanto alegam, que estas dívidas acabam com o empresariado local. Primeiro é que já temos esta pandemia que já está a dificultar cada dia que passa os empresários. Depois vem mais com dívidas altas que só o próprio funcionário da AGT que conhece. Sempre isto está cada vez repetitivo. E eu tenho sempre dito, e até penso, eu cheguei a pensar que há uma agenda obscura de enfraquecer o empresário do CUNEN propositadamente, porque está demais. Isto acontece sempre.
E quando mais um empresário ou uma empresa, se não tiver organizado em alguma coisa, ali sim se aproveita, porque ele te vem, olha, tens dívida de 20 milhões, me traga não sei o que para explicar. Se o empresário, coitado, alguma coisa lhe faltar, ali sim aquela dívida permanece. E entendemos que aquilo é feito propositadamente. Quando a AGT tem alguma informação por passar para os empresários, eles passam. Até ligam para ti para te informar, mas quando há uma questão de dívida, que eles deixam que aquilo fique, mas deixam-te como se tivessem esquecido. Quando, por exemplo, vão te perguntar coisas quando tiver a faltar 1 ano, porque eles dizem que tem aquela legalidade, por lei tem 5 anos para eles reverem os processos. Eles deixam aquilo passar, depois de 5 anos ou 4 anos eles começam a rever e começam a te pedir essas contas. Só que quando vais para pedir esclarecimento como tal, nunca lhe dão este esclarecimento. E isto tem sido também uma grande base na província do Cunene, assassinato das empresas. As empresas não conseguem, porque neste momento, por exemplo... A AGT assassina as empresas da província do Cunene. Isto eu falo com voz alta porque já tenho assistido isso há muito tempo. Na verdade, eu já estou no mercado há muito tempo e há empresas todos os santos dias a fechar, e se perguntares qual é a base, a AGT tem a mão nisto. Sempre que fecha uma empresa no Cunene, se tiveres que perguntar realmente o que é que se passou, a AGT tem a mão. Tirando aquelas empresas também que são as empresas dos funcionários públicos. Este é outro caso, porque também é outra questão que... E as empresas dos marimbondos, aqueles que roubam o dinheiro do Estado, essas estão acarinhadas ou também sofrem perseguição? Não, essas não têm como. É só ver, por exemplo, as nossas leis no país até já acabam sendo, sempre que vejo que está a se revogar, por exemplo, vamos dizer assim, olha, vamos perdoar a dívida X, é porque lá os marimbondos não estão a conseguir pagar, porque as dívidas nossas aqui, dos pequenos, aquilo é mesmo um inferno. O Cunene, apesar de ter sido atingida pela seca, mesmo assim, nunca sofreu, nunca... Parece que vou dar mais 2 minutos, não é verdade? Vamos começar mais pelo senhor Orlando. Senhor Orlando, vocês tiveram uma seca em 2019 e muitos de vocês foram à falência. Mas nem isso houve, portanto, o perdão ou nas vossas dívidas. Antes, pelo contrário, a AGT, que também, ontem me disseram que a AGT também está a assassinar ou assassinou aqueles que foram importadores de várias viaturas, ficaram ali e depois algumas foram saqueadas, outras foram abusivamente usadas, também assassinou carros alheios, e o parque está ali depois de Luana por aí. Também empresas vossas foram assassinadas. Qual é a saída? Alguma palavra, algum apelo ao Presidente da República? Porque isso tudo tem que ser lá no Executivo. Cunene, neste momento, é uma província anormal, porque foi atingida pela seca quase que a 200% em 2019. E não é fácil para você se erguer desta calamidade. Alguma palavra? Dizer que o Cunene tem se chamado de povo especial. Povo este especial que me põe a refletir muito, afinal de contas, como filho desta província. Quando somos chamados, está aí a chegar, falta mais 1 ano, vamos nos tornar aparentemente especiais. Mas nas eleições a gente somos especiais. Mas quando há isto que nos interessa, quando mais inquietações a gente tem, ninguém nos ouve. Quando chegar às eleições, ai povo especial, ai povo especial. Era bom que se mudasse esta maneira de pensar, porque o Cunene, a juventude já não está a pensar assim. Se continuar a pensar que nós somos burros e nos chamar de especial, isso vai mudar, isso tem que mudar. E a gente faz aqui um apelo já, que haja mudança de consciência, porque o Cunene dos anos 70 não é o Cunene de hoje. Hoje o Cunene mudou. A juventude, por mais que é 1, 2 a falar, vão continuar a falar e vão falar muito mais. Paremos de indicar às pessoas, dizer que não, o fulano é contra X. Não, a gente não somos contra, nós só queremos ver as coisas andar dignamente. Como se nós temos que ter os direitos iguais.
Nós entendemos, por exemplo, que a AGT como tal, a AGT no Cunene tem um comportamento diferente noutras províncias. Quando ir lá para reclamar ou pedir alguma opinião, alguma ideia, o porquê que isto acontece, simplesmente vão te recorrer a um livro, dizer que não, a lei diz, a lei diz. É verdade que aquilo está escrito, mas só usam aquilo negativamente. Precisa-se ter uma consciência mais sã e fazer funcionar as empresas. As empresas só vão funcionar se tiver o executivo a apoiá-las. Nós temos, por exemplo, o Presidente da República tem sido muito direito o que é a intenção dele em fazer funcionar os empresários e as empresas. Mas em termos práticos precisamos ver isto na prática. E a AGT também é um destes que deve andar no discurso do Presidente da República, porque nós começamos a ser cobrados como se nós fôssemos o culpado da falência técnica deste país. Nós não somos os culpados, somos também vítimas deste sistema. Então há necessidade de haver alguma ponderação neste âmbito, porque não estamos a ganhar nada nisto, só estamos a perder. E é bom que o senhor Presidente da República reveja isso quando se fala do Cunene, porque o Cunene é específico. O Cunene é específico mesmo. É Angola realmente, mas aqui nós temos uma certa diferença em alguns aspectos. Não sejamos apenas um povo especial em alguns momentos, depois outros momentos somos abandalhados. Muito obrigado. E então estamos muito agradecidos. É uma escola, né? Para dizer que Cunene, de facto, é uma província específica. Namibe é uma província também específica. Há dias levantamos uma questão lá, pessoas a comerem macheque-cheque, outros a comerem mulova, outros ainda a comer também outras raízes. Mas alguém dizia, não, isso é mentira, é sensacionalismo. Sim, é sensacionalismo. Então vamos lá provar. Foram para lá, a vice-governadora Maísa e constatou. Agora sim, há fome no Cunene. Aliás, no Namibe. E aqui no Cunene também, acredito que a chuva já não está a cair. E é verdade que a seca, uma boa parte da parcela do Cunene vai entrar também crise, mais uma vez, da seca. E a grande vontade é que há um homem que se colocou e diz, não, eu tenho aqui 6.000 toneladas de cereais para assegurar o Cunene. É verdade. E lá no Namibe já houve outro grito. Por favor, se o Cunene está segurado, também nos assegure a nós aqui no Namibe, porque no Namibe a fome está mesmo a apertar. Então esses empresários precisam de ser estimulados, de serem levados ao colo. O governo tem que acarinhar esses empresários. São angolanos, homens que com um bocado do que conseguiram estão a fazer crescer e não são marimbondos. Então é preciso vermos isso. Senhor Presidente, um perdão aqui, as suas dívidas junto à AGT. A AGT não pode ser assassina, a AGT tem que ser uma instituição do Estado que dá saúde, que dá vida. Não pode assassinar. Então assassina um angolano, como é que fica? Assassina os carros dos angolanos, pobres, assassina a empresa dos angolanos, ainda assim não se pode falar. Senhor Jerônimo, os 2 minutos para então encerrarmos este nosso debate. Aqui no Cunene, um angolê fala a verdade. Exato. Nós gostaríamos ter que nos próximos tempos, de facto, gostaríamos muito que nos próximos tempos sejamos vistos como incluídos nas políticas governativas e não fingir que nos tem contactado, que fizemos parte da governação, que as nossas opiniões, fazer entender que as nossas opiniões contam e que na verdade não. É preciso que a inclusão seja real, que a inclusão seja prática, que a inclusão para que todo mundo, não é preciso obrigar as pessoas a falar bem sobre quem governa, mas que de facto as pessoas que o digam, porque na prática funciona. Não é preciso engraxarmos ninguém. Nós não estamos aqui para engraxar ninguém e nós estamos aqui para pôr a população contra ninguém. Não é a nossa necessidade. Nós somos empresários, nós somos políticos, nós somos militares.
Quando mais estabilidade houver, melhor para as nossas empresas. E quem tentar a dizer que nós queremos ser político é mentiroso. E nós desafiamos para prová-lo. E não vai provar, porque nós somos empresários. Não existe nenhum empresário que tenha uma estabilidade política, ninguém está interessado nisso. O empresário só faz dinheiro quando há estabilidade social, quando as almas das pessoas estão saudáveis, emocionalmente estão saudáveis, e não de dia para noite trazer um trator e partir aquilo que o empresário fez para se fazer um relatório bonito para o meu chefe. Isso não. Infelizmente, isso não. Muito obrigado. Como todos puderam ouvir, os empresários do CUNEN não são gagos, falam direito. E também se acompanharam já a primeira edição que tivemos sobre o CUNEN, avanço e recuos com os jovens do CUNEN. Este mangolé que se realizou, portanto, se a memória não me atraiçoa, no dia 11 ou no dia 20 de novembro, os jovens falaram, também sem tabus. E hoje os empresários falaram aqui. O que está em causa aqui não é que estejam contra a senhora governadora, mas a verdade é uma, estão contra as políticas macabras que a província do CUNEN ainda ostenta. Essas políticas sujas não vão levar a parte alguma o desenvolvimento da província do CUNEN, e todos os relatórios que saem do CUNEN para o Gabinete do Presidente da República são falsos, porque a verdade que se vive aqui é esta. Há discriminação, portanto, aqui a tendência de se humilhar as pessoas, aqui a tendência de se discriminar as pessoas, e as pessoas não podem ter voz. E também queremos chamar a atenção ao senhor Ministro da Comunicação Social, para que os órgãos de comunicação social aqui na província do CUNEN, refiro-me neste momento a ANGOP, a Rádio Nacional de Angola e também a Televisão Pública de Angola, tem que dar voz, os angolanos sem voz. São eles que pagam imposto, esses empresários que pagam imposto, para que esses órgãos então estejam ao serviço do Estado. E ele tem que estar ao serviço do Estado, não ao serviço do governo. A Rádio Nacional de Angola, a Televisão Pública de Angola, a ANGOP, não são órgãos governamentais, mas sim são órgãos estatais. Portanto, não deve obedecer regras do senhor governador ou da senhora governadora, mas sim do Estado angolano, na base de uma lei legal, dando voz aos angolanos sem voz. É verdade. É necessário que o Presidente da República, João Lourenço, intervenha aqui no CUNEN. E eles não estão a pedir que tem que se exonerar a senhora governadora. Não, mudar a consciência de governação aqui na província do CUNEN. Mudar a consciência de governação aqui do CUNEN. E para os nossos empresários, estamos juntos com o CUNEN. CUNEN, estamos juntos. Mangolé fala a verdade.